assunto é Turquia, depois de turismo, o tópico que eu mais recebo perguntas e comentários sobre é relacionamento. E por isso eu decidi fazer esse vídeo hoje aqui pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto de hoje é relacionamentos na Turquia. Para quem me acompanha aqui, acho que já percebeu que, diferente de outros canais aqui do YouTube, de brasileiros, eu não gosto de ficar falando sobre relacionamentos. Não é o foco aqui do nosso canal. Eu não gosto de ficar falando muito sobre essas coisas aí pessoais, não gosto de ficar generalizando esse tipo de situação. Mas hoje eu decidi fazer esse vídeo para vocês, porque desde que eu moro aqui na Turquia, eu recebo muitas perguntas, comentários sobre o assunto. Então muita gente aí na internet, principalmente no Instagram, vê que eu sou uma brasileira morando na Turquia e acaba me mandando perguntas sobre como é se relacionar na Turquia, como são os turcos. E hoje eu vou fazer alguma coisa bem descontraída, acho que até engraçada pra vocês, pra fazer um mitos e verdades sobre relacionamentos na Turquia. Quem vai fazer esse vídeo comigo hoje é a Elsa, que muitos de vocês já devem conhecer. A Elsa também é uma brasileira que mora aqui na Turquia. Ela já foi casada com um turco, já teve namorado turco e por isso eu convidei ela aqui para me ajudar para responder essas perguntinhas para vocês, porque eu não sou uma expert em relacionamento. Eu acho que não tem como alguém ser expert numa coisa que é tão ampla, né? Num assunto que é tão amplo que a gente não pode generalizar. Eu convivo com turcos há mais de 7 anos, eu já tive relacionamentos com turcos. O fato de eu ser solteira também faz com que eu acredite que eu tenha prioridade para falar desse assunto, porque quando você é casada ou casado, você fica bem limitado a um círculo de convivência, né, com o seu marido, com a família do seu marido, principalmente quando você é estrangeira num país diferente. Então, o fato de eu ser solteira, nunca ter casado desde que eu vim morar aqui na Turquia, me proporcionou várias experiências. Então, óbvio que eu conheci várias pessoas enquanto eu estou solteira aqui na Turquia. Então, acho que por isso que eu tenho prioridade para falar sobre algumas coisas para vocês e falar o que é verdade e o que é mentira. E a Elsa vai me ajudar aqui hoje com relação a esse assunto. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade para vocês. Bom, a gente separou aqui algumas das perguntas e comentários mais engraçados para contar aqui para vocês. Primeira coisa que eu já vi em muitos lugares, turcos não namoram. Na minha opinião, isso é um mito. É um mito. Eles namoram sim, e muito. Existem muitas pessoas que dizem que os turcos, por serem muçulmanos, o que já tá errado, porque muita gente aqui é muçulmana no papel, mas não pratica, não namoram. Eles vão direto pro noivado ou pro casamento. Existem sim esses casos, obviamente, porém, os turcos namoram sim e podem namorar. E eu conheço muita turca e muito turco que namoram entre eles antes de casar. Muitas vezes, assim, eu já conheci turcas e turcos que namoraram e terminaram. Então, antes do casamento já tiveram vários relacionamentos. Então, isso é um mito. Segundo, turcos não podem se relacionar com estrangeiras. Mito. Mito. Nós já se relacionamos com turcos, somos estrangeiras. Existe sim aí um boato de pessoas, eu acho que desentendidas sobre o assunto, dizendo que os turcos não podem namorar com estrangeiras, que eles vão querer alguém aqui da Turquia ou muçulmanas. E isso é totalmente um mito, porque o turco às vezes até prefere uma estrangeira. O que acontece é que quando a pessoa for muito religiosa ou tradicional, vai existir muitas barreiras para que esse relacionamento dê certo, mas ele pode sim se relacionar com estrangeiras. Essa aqui é bem engraçada. Turcos não beijam como os brasileiros. Eu já recebi essa pergunta, esse comentário várias vezes. Inclusive eu recebi um comentário no meu Instagram quando eu abri uma caixinha de perguntas. Uma pessoa escreveu assim: um casal turco geralmente se beija igual os brasileiros ou isso só pode depois do casamento? Mito. Mito.
Os turcos beijam sim, obviamente. Eu não beijei todos os turcos aqui na Turquia e também não beijei todos os brasileiros. E acredito que isso é uma coisa bem pessoal. Pode ser que o beijo do fulano seja bom pra você, mas pra mim não seja. Então, se vocês querem saber se o turco beija de verdade, sim, os turcos que eu conheci beijavam igual aos brasileiros. Então, pode beijar sim depois do casamento. Então pode beijar sim antes do casamento. Muitos vão te beijar e não vão casar com você. Então isso é totalmente um mito. É uma coisa assim que quando eu vi várias vezes essa pergunta ou esse comentário, eu fiquei bem assustada, porque como pode as pessoas pensarem isso em 2021? E existe também um mito de que aqui na Turquia você não pode beijar em público. Como eu sempre digo, você não pode generalizar as pessoas. Então, claro que se você estiver namorando com um turco ou com uma turca super tradicional, é bem provável que ele não vai te beijar na frente da família dele ou no meio da rua. Mas pode sim beijar aqui na Turquia, na rua, não tem problema algum. Já vi vários casais se pegando na rua. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de ficar me amassando na frente dos outros. Mas é uma coisa que pode e não é proibida. Próximo. Relações sexuais só após o casamento. Esse aqui eu também peguei uma perguntinha pra vocês, que é: a ideia do sexo antes do casamento é completamente inadmissível para os turcos? Mito. Mito, totalmente mito. Eles adoram, inclusive, ter relações antes do casamento, até pra saber, e também pode se relacionar com você e não casar, porque existe muito, além de namoro, relacionamento casual aqui na Turquia, gente. Existe um encontro de uma noite, existe ficantes, existe peguetes. Assim, eu acho que depende de todo mundo. Por exemplo, eu já conheci pessoas mais tradicionais que ficam conversando com você e aí decidem assim, tô namorando com essa menina. Sim. Então, assim, tem alguns homens aqui que são mais tradicionais, mais conservadores, que não saem pegando mulher todo dia por aí. Eles acham que se eles ficaram com você, dormiram com você, eles estão namorando. Mas também existem os outros que vão ficar conversando com você, depois que eles saírem com você, acabou. Então aqui tem de tudo, assim como no Brasil também tem. É claro que no Brasil a gente tem muito mais liberdade para esse tipo de relacionamento casual, é muito mais comum, mas aqui na Turquia, no meio em que eu convivo, que a Elsa convive com pessoas modernas, e principalmente aqui em Istambul, é super comum que um turco queira sair com você só por uma noite, ou fique com você durante alguns dias, ou umas vezes por mês, e às vezes não vai dar em nada. Então isso também é um mito. E ele se apaixona muito fácil, viu? Turcos adoram ficar apaixonados, isso é verdade. Eu acho que não é ficar apaixonado, é que ele é um romance, é que com as turcas é tudo mais difícil. Então eles acabam, quando eles veem uma estrangeira, normalmente, principalmente brasileira, latina, sim, eles têm essa a curiosidade. gente tem, assim, a gente é muito mais amigável do que as turcas, por exemplo. Então acaba que eles ficam apaixonados ou fingem que estão apaixonados pra conseguir o que eles querem, né? É melhor namorar com um turco do que com um brasileiro? Mito. É que eu sempre gostei de estrangeiro, né, gente? Mito então é verdade. suspeita. Eu poderia fazer um mix. Um pouquinho do brasileiro e um pouquinho do turco. Mas para relacionamento eu acho que eu prefiro os turcos. Mas é que, como eu falei aqui, na minha opinião, eu acho que tem brasileiros de vários tipos e tem turcos de todo tipo. Se você comparar uma banana com uma maçã, é totalmente diferente. Então, assim, em geral, eu acredito que os turcos respeitam mais as mulheres do que os brasileiros, tá? Porém, eu acho que é um mito dizer que é melhor namorar com um turco do que com um brasileiro, porque, como eu falei, você vai ter que comparar duas pessoas iguais e isso não é possível. Não é possível. Mas a Elsa disse que o turco é melhor que o brasileiro. Pra relacionamento... Não, se eu pudesse misturar seria melhor. Uma mistura seria perfeita. Todos os homens turcos são ricos. Essa foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi sobre turcos. Então, isso é um mito. Total, gente. Pelo amor de Deus. Gente, existe pobre e rico em qualquer lugar do mundo, Mas tá? tem crise econômica. Eu acho que assim,
infelizmente, eu vejo que muitas pessoas do Brasil têm a ideia de que estrangeiro é rico. Sim. Ah, eu vou morar em outro país e vou ser rica. Vou casar com um turco e vou ser rica. Gente, existe pobre em todo lugar. Eu acho que pobreza e riqueza é muito uma questão de ponto de vista. Porém, quando a gente coloca as coisas na balança, por um ponto de vista oficialmente falando, existem pobres e ricos aqui na Turquia. Existe um milionário turco e existe um cara que não vai ter dinheiro para pagar as contas dele. Então, isso é totalmente um mito. Parem de se iludir de que o turco é rico. Os turcos gostam muito dessa coisa de ostentar, eles gostam de comprar presente, eles gostam de pagar a conta, eles gostam de mostrar coisa que às vezes não são deles ali no Instagram, mas todos os turcos não são ricos, tá? Esqueçam essa ideia. Eu já vi muita mulher que veio pra cá, casou com um turco achando que ia se dar bem financeiramente e se deu mal, porque o cara vai te mostrar uma realidade que não é a dele. Então esquece, nem todo turco é rico. E outra coisa, um conselho meu, que eu acho que vocês que me assistem aqui sempre sabem que eu sou uma mulher independente e eu sou totalmente contra essa coisa de que a mulher precisa de um homem pra sobreviver, pra pagar suas contas, pra qualquer coisa na vida, tá? Então, um conselho, parem de procurar homem pensando no que ele vai te oferecer. Eu acho que a relação entre homem e mulher deve ser uma relação de mão dupla e não de uma via única, né? Então pense o que aquele relacionamento vai agregar na sua vida e não o que ele pode te oferecer e como a sua vida pode melhorar vindo morar aqui na Turquia. Sogra turca é um problema. Pra mim, isso é um mito. Ai, pra mim isso é verdade. E o mito também. Eu já comentei aqui uma vez que eu tive uma sogra turca que era muito boa pra mim e que eu não consigo acreditar nessas coisas de que a sogra vai fazer maldade pra você por conta dessa sogra que eu tive. Ela era como uma mãe pra mim, ela fazia comida pra mim todos os dias, levava na minha casa. Assim, ela realmente gostava muito de mim e eu acho que gostava mais dela do que do filho dela. Então, pra mim, essa coisa de sogra turca é um problema é um mito. Porque eu tive uma experiência boa, então obviamente existem as sogras que não vão gostar de você por você ser estrangeira, existem as sogras que não gostam das turcas, inclusive existe muito conflito entre a turca e a sogra turca, porque a sogra turca, normalmente assim, não como sogra, mas como mãe turca, elas são muito protetoras e controladoras, então é muito comum que a mãe do turco, ela gosta muito de saber o que ele tá fazendo, de ficar ligando o tempo inteiro pra ele, de querer satisfação, mesmo depois que ele saiu de casa ou que ele tá casado. Óbvio que não é uma coisa que acontece sempre, mas eu vejo entre as pessoas que eu conheço que a mãe tá sempre ali em cima. Então a mãe tem sempre uma ligação muito forte com o filho. E as turcas, por um outro lado, elas também, as mulheres, esposas turcas, elas também são controladoras, então acaba gerando um conflito ali entre a esposa e a sogra. Mas eu não acho que isso é uma verdade absoluta. Eu acho que vai depender muito da pessoa que você vai conhecer e da sogra que você vai ter. Bom, eu tive uma sogra que na verdade ela não tinha um cordão umbilical, parecia que o filho ainda estava dentro do útero, né? Porque é uma ligação muito forte. Sim, ela vai cozinhar pra você, sim, ela vai te dar presente, mas tudo isso é pura manipulação. E meu segundo relacionamento, a minha sogra simplesmente era ótima, porque ela não me incomodava, ela não queria saber, ela Mas falava, teve a sogra que dormia com você no hotel? Sim, do meu casamento, a minha sogra apareceu nas férias de verão, fez uma surpresa pra gente e nós dividimos a cama, eu, ela e meu ex-marido. Então assim, foi o que eu falei, não tem um cordão umbilical, ela tá dentro, o filho ele continua no útero. E isso é muito difícil, muito, pras turcas que elas entendem, imagina pra gente que é estrangeira, né? Então não maltrata, mas manipula, faz as coisas que são diferentes, que você tá entendendo que não tá fazendo porque gosta de você e sim porque quer alguma coisa. Ela quer que a gente, por exemplo, a minha sogra, eu acho que ela me tratava bem porque ela pra queria que eu me desse bem com o filho dela e que eu ficasse pra manter você perto. Exatamente, porque
eu tenho uma coisa pra dizer. Elas são super inteligentes. Super, 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 super inteligentes. Elas sabem muito bem como manipular, como manter as coisas ali. Elas são super argilosas. Na verdade, eu tenho uma admiração ímpar pelas sogras turcas, porque elas são, assim, de uma inteligência inenarrável. Quem puder fazer um curso pra aprender com elas como manipular um homem, elas sabem. É perfeito. Bom, vamos pro último, que também já vi muito esse comentário ou essa pergunta. Os turcos são românticos? Acho que é verdade. Mas como eu falei, é verdade que eles são românticos, mas muito romantismo que não, assim, de uma forma meio falsa às vezes, tá? Então, quando um turco começa a falar comigo e já começa com muito romance, eu já corto na hora, porque eles são românticos, eles gostam de ficar mostrando o que eles sentem, mas pra mim, você falar que você ama uma pessoa em uma semana já começa ali com forçar a barra, sabe? Então, assim, é verdade, mas não é uma coisa que eu gosto. Mas tem muita gente que gosta e acaba sendo atraída por isso, né? Eu acho que os turcos, eles são muito mais atenciosos do que românticos. Eles gostam de cuidar de você, de saber se você tá precisando de alguma coisa. Eles são muito mais prestativos do que românticos. Alguns são românticos, mas nesse caso, quando é aquela coisa melosa, que é muita declaração, gente, corre, porque muito exagero. Eu acho que ninguém consegue te amar em uma semana falando com Isso. você ali pela internet. Agora, atenção, eles são muito atenciosos. Isso é bacana porque faz você se sentir muito acolhida. Isso é bacana. O que você precisar, não que vá cumprir, mas eles fazem muitas promessas. Muitas promessas, Bom, esses foram os comentários e perguntas mais comuns, assim, que eu recebo, que já recebi mais de uma vez. Espero que vocês tenham gostado das nossas respostas. E pra finalizar o assunto relacionamento, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas experiências com turcos e também contando pra vocês por que eu não quero namorar e nem casar com um turco. Então essa daí vai ficar pra próxima. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem falar mais alguma coisa sobre o assunto, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Eu não posso resolver a vida de vocês, pelo contrário, eu não gosto de ficar dando conselhos nesse sentido. Mas tudo que a gente puder aconselhar de uma forma, assim, boa, pra ser segura, a gente sempre vai tentar ajudar, né? Com certeza. E até a próxima!